período junino é bastante aguardado pelos nordestinos e é comum os municípios promoverem festas para homenagear Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas uma recomendação conjunta expedida pelo Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual alerta os gestores alagoanos a não realizarem despesas com festividades juninas quando estas comprometerem a manutenção essencial dos direitos fundamentais. E é sobre esse assunto que vamos falar agora com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Santos. Obrigada pela presença, doutor Gustavo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Andresa. Olá, cidadão alagoano. É sempre um prazer prestar contas da nossa atividade aqui no Ministério Público de Contas. Doutor Gustavo, explica para a gente do que se trata essa recomendação. Essa recomendação, ela tenta orientar o gestor para que direcione o orçamento público para as despesas mais essenciais à sociedade. Nós não estamos impedindo o gestor de contratar bandas para os festejos juninos, queima de fogos, apenas orientando, dando um recado ao gestor para que, se houver despesas mais relevantes a serem feitas, a despesa com festividade seja mitigada, seja menor ou até que não ocorra. Os festejos juninos, eles não estão proibidos? De forma alguma, de forma alguma. O que motivou, doutor Gustavo, as instituições, né? Temos aí Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual, o que motivou essas instituições a expedir essa recomendação aos gestores alagoanos? Olha, há uma certa... É comum aqui no Nordeste, em toda a região, que na época de festejos juninos, os prefeitos municipais, eles façam contratação de shows, de bandas, para movimentar a economia local. E isso gerou, em algumas situações, pode levar o gestor a priorizar um gasto com festividade, um gasto que é fugaz, que só beneficia ali naquele momento, mas deixa o dinheiro público deixa de ser aplicado nas funções mais essenciais do órgão, como saúde e educação. Então são essas notícias que chegam a gente, dos promotores do interior, dos colegas de outros estados, de que há um certo direcionamento da despesa pública nesse período para as festividades, em detrimento das despesas públicas essenciais. Pelas análises das prestações de contas, né, que o Ministério Público aí vem ao longo dos anos fazendo esse trabalho, é possível dizer que os gestores têm deixado de cumprir com suas obrigações aí com educação, com saúde, com pagamento de servidores para realizar essas festas, seja de carnaval, seja de São João, seja festejos de padroeiros? É possível dizer que está havendo esse direcionamento? Não, pela análise da prestação de contas anual do prefeito, não dá para fazer essa análise, porque a prestação de contas anual envolve todo uma contabilidade, orçamento, balanços, várias peças contábeis, mas não dá especificamente para apurar se o prefeito está deixando de aplicar, de gastar no essencial para gastar como festividades. O que ocorre são notícias, né? Dos cidadãos, dos promotores, de que em determinados municípios há sim um direcionamento de recursos públicos de forma desproporcional nesse período junino. Mas na prestação de contas, não temos não temos subsídios para afirmar que o prefeito aplicou ou não na festividade em detrimento do serviço público mais essencial. Então, só para a gente lembrar os nossos telespectadores em casa, né, que como são festas que são muito aguardadas pelos alagoanos, principalmente, né, aí nessa época de São João, os festejos eles não estão proibidos, né, a recomendação ela diz que os gestores eles devem priorizar, né, a questão dos pagamentos com fornecedor, com servidor, manter ali a estrutura básica do município. E se tiver tudo ok, aí sim pode contratar suas bandas para fazer suas festas, mas não pode deixar de cumprir com as obrigações para fazer festa, é isso? Perfeito, Andresa. É exatamente essa a nossa ideia. O município não está proibido de fazer festividades, mas aquele prefeito
que está devendo servidor, que está devendo fornecedor de saúde e educação, que está devendo a limpeza pública municipal, esse sim, esse não pode fazer festividade, porque as políticas públicas essenciais, como eu falei, essas aí antecedentes, elas têm prioridade absoluta em relação a festividades. Então, esse prefeito que deixa de honrar seus compromissos para fazer festividade é que será alcançado pela nossa recomendação. Aí ele deixa, às vezes, de comprar um medicamento, pagar uma obrigação, faz a festa, mas a população fica desassistida em outras áreas, né? Exatamente, em áreas essenciais. A gente entende que a festividade junina é muito importante, gera um incremento na economia local, mas ela só pode ser feita se o município puder pagar essa despesa. Se o município está devendo a Deus e o mundo, não tem como fazer essa festa, porque na hora o orçamento ele é curto. Então o prefeito tem que priorizar as políticas públicas básicas. E os municípios que na sua maioria eles já dependem aí do FPM, né, de verbas federais para poder se manter ali, manter a estrutura básica, né, o básico que a população precisa. Aqui a gente tem um levantamento que a maioria dos municípios do interior sobrevive com o FPM. Ou seja, o FPM representa mais de 90% da receita pública municipal. Poucos municípios têm receita própria, né? Receita de impostos próprios que tem uma relevância. Eu daria exemplo em Maceió e Arapiraca somente. São os maiores, São os maiores. Doutor Gustavo, quais são aí as consequências para os gestores que porventura não atenderem a recomendação e deixarem de honrar com o básico e fazer a festa junina? Primeiro, essa recomendação tem um efeito interessante. A gente avisou o prefeito. Então, o prefeito que incorrer nessa ilegalidade, nessa ilicitude, ele não vai poder dizer que não sabia. Então, ele já quem descumprir essa obrigação já vai saber que descumpriu, entendeu? Então, aqui temos duas linhas de atuação. Uma linha com o Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas, que são parceiros nessa recomendação, que são os julgamentos das contas. Então, o prefeito que desobedecer essa recomendação, ele pode ser penalizado quando do julgamento das contas. Ou também pode chegar ao conhecimento do tribunal através do cidadão, dos promotores de justiça, fatos que comprovem que ele descumpriu. Então o tribunal atuará de imediato. Por outro lado, no âmbito do Ministério Público Estadual, que é importantíssimo, porque o Ministério Público Estadual ele é capilarizado. Todas as comarcas do interior estão com o promotor de justiça. São órgãos importantíssimos no controle também. Então o promotor ele pode atuar lá, ao se deparar com a situação de descumprimento da recomendação, e ajuizar uma ação civil pública em face do prefeito de improbidade administrativa. Porque o prefeito, na hora de aplicar o dinheiro público, ele tem que optar sempre pelas políticas públicas essenciais e, em segundo lugar, nas festividades. Então, o prefeito que incorrer nessa ilicitude, ele vai responder aqui no tribunal e vai responder na justiça, acionado pelo Ministério Público Estadual. Então, cada órgão aí vai aplicar as suas penalidades de acordo com suas competências, e né? E essas penalidades, elas são, vamos dizer assim, independentes. Ele pode ser punido aqui e lá, na justiça. Ele pode ser não punido aqui e ser punido na justiça. São independentes. Os órgãos atuam de forma independente. O Ministério Público Estadual perante o Poder Judiciário, promovendo as ações civis públicas, e o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas agindo aqui no âmbito administrativo do Tribunal de Contas. Então, os gestores, eles podem aí ter suas contas julgadas irregulares, né? Irregulares. Não aprovadas, e ainda podem responder por improbidade administrativa. Exatamente. Doutor Gustavo, e a população também pode ajudar nessa questão, né? Se, sei lá, o professor, um servidor tiver com um salário atrasado e aí naquele município tiver uma festa, ele pode entrar em contato, pode fazer a denúncia e dizer, olha, meu salário não está pago há 2, 3 meses, mas o prefeito aqui na minha cidade fez aí uma festa junina grande. Então a população também pode ajudar nessa questão, na fiscalização desses órgãos, né? Sem dúvida, o maior controle que existe é o controle social.
Então, qualquer um do povo, ele pode acionar um desses 3 órgãos, ou os 3. Pode acionar o Ministério Público de Contas, pode acionar o Tribunal de Contas e pode acionar o Ministério Público lá no promotor de sua comarca. Então, esses 3 órgãos vão atuar de forma independente, como eu disse, para que esse direito fundamental, que é o salário também é um direito fundamental, né? Um direito social, que a pessoa sobrevive com ele, é importantíssimo. Então, esses 3 órgãos vão atuar para que essa situação não ocorra mais. Ok, doutor Gustavo. Esperamos, então, que os gestores aí cumpram essa recomendação, né, expedida aí em conjunto às 3 instituições, né, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual, que eles cumpram e que dê tudo certo no final. Nós esperamos que eles cumpram e aqui eu peço aos cidadãos alagoanos que, se verificarem alguma desobediência, que nos comuniquem através dos canais próprios da ouvidoria do tribunal, ouvidoria do MPC, ou no promotor da comarca, que aí os órgãos vão atuar e vai ser melhor para todos. E é importante essa parceria também da população com as instituições, né? A população é que é a maior, deveria ser o maior fiscal do dinheiro público, é a população, sem sombra de dúvidas. Porque está lá na ponta do problema, né? Está lá na ponta e está vendo tudo. Ok, então, doutor Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez e até a próxima oportunidade. Andrés, eu que agradeço, estaremos sempre disponíveis a prestar contas de nossas atividades funcionais. Obrigada. O MPC em Foco dessa semana vai ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso site. Esse programa você também pode ver no nosso canal no YouTube. Até mais.